assunto mega importante no nono ano. Então, vamos lá de correção. E vocês sabem que nós temos aí uma atividadezinha que vai inclusive te ajudar nesse momento em que a nossa avaliação se aproxima, né? Então, gente, nós temos aqui como primeira atividade uma tirinha, né, da Mafaldinha. E ela diz assim, nessa tirinha: a Mafalda está passeando e ela vê então um anúncio na parede que diz: filhos, que oferecer a mamã no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão e etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Bom, pessoal, interpretando rapidinho aqui essa tirinha, você vê aí que está se aproximando do Dia das Mães e o Manolo, então, que é dono de uma mercearia, teve uma bela ideia, né, de criar um anúncio na parede ali, provavelmente do comércio dele, em que ele sugere alguns presentes que podem ser comprados para presentear as mães, né? Como sabões, pano de chão, talvez aí vassoura, rodo, balde, enfim, né, pessoal? Esse tipo de presente. Será que a mãe vai gostar? Bom, não sei. O fato é que lá no último quadrinho ele coloca algo que talvez interesse aos filhos comprarem esse tipo de presente. Uma mãe cansada que trabalhou bastante, no final do dia, se você tiver feito algo indesejado, ela não vai ter muita força para o castigo, né? Bom, meu povo, dito isso, interpretada aqui a nossa tirinha, a gente consegue ir então para as questões. Então, letrinha A, a primeira pergunta é: qual é o público-alvo desse anúncio publicitário da mercearia do Manolo? Ele escreveu esse anúncio na parede para que público? Certamente você aí do outro lado da telinha colocou que o público-alvo são os filhos que querem presentear suas mães naquele dia tão especial que o comércio colocou nas nossas cabeças, né? Que é o Dia das Mães. Então você colocou aí que o público-alvo são os filhos? Beleza, gente. Show de bola, porque a gente já vai agora para a letra B. E é outra pergunta aqui. Esses produtos não são muito comuns como presentes, né, gente? Não deveriam ser, pelo menos. Mas o anúncio ele usa um bom argumento para convencer os filhos. Que argumento é esse? Se você interpretou bem a tirinha, você encontrou aí o bom argumento que também sugere o grande humor naquela tirinha. E é preciso vocês aí do outro lado encontrarem humor nas tirinhas, porque existe. O argumento, então, gente, é que caso eles comprem esses produtos que foram sugeridos, as mães iriam usar, né? Usar o sabão, iriam usar água, a roupa para lavar, a casa para limpar, a vassoura, o rodo, enfim. Ela iria usar esses presentes que toda dona de casa tem geralmente em casa. E aí, quando chegasse aquele momento em que um dos filhos tivesse feito alguma travessura, a mãe estaria esgotada, cansada, talvez até desistisse de aplicar o castigo. Portanto, esse é um bom argumento para que as crianças, os filhos, as filhas queiram dar esse tipo de presente, tá bom? Mas já vou deixando a dica aqui, sua mãe certamente no Dia das Mães ela não vai querer receber isso, viu, meu povo? Portanto, o melhor presente é sempre o respeito. Vamos para a letrinha C agora? Letrinha C. No segundo quadrinho, a oração está da seguinte forma: é bom ir pensando. Esta oração, gente, está reduzida. Na forma desenvolvida, que é a forma que nós estamos estudando neste momento,
Seria assim a frase, então. É bom que você vá pensando, né? Na forma desenvolvida, nós vamos ter a presença da conjunção, nós vamos ter a oração subordinada com todos os elementos que ela precisa ter, tá bom? Então, nesse caso, ele sublinhou aí a oração subordinada, substantiva, porque nós temos duas orações. A primeira é bom, tá aqui o verbo é, representando essa oração. É bom, que é a oração principal, não veio com conjunção. E a segunda oração, que você vá pensando. Olha aí, tá completando o que é bom. Portanto, é a oração subordinada, que inclusive vem com a presença da conjunção, e você já sabe disso, tá bom? Então, nesse caso, essa oração que está sublinhada, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva, que está exercendo a função de um aposto, de um objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicativo, de um objeto direto ou de um sujeito. Aí você já sabe, tem que encontrar o segredo que está lá na oração principal. E aí você olha para a oração principal e vê que ela está escrita com apenas duas palavrinhas. É bom. E aí eu disse a vocês, observem na oração principal se ela tem ou se ela não tem sujeito. É a primeira coisa que a gente faz, é encontrar o termo essencial de uma oração, que é o sujeito, ou pelo menos um deles. E repare que se você perguntar quem é bom, não tem aí um sujeito na primeira oração que possa representar ou responder a essa perguntinha que acabamos de fazer. Quem é bom? Não tem um sujeito aqui presente. Se não tem um sujeito na oração principal, pode colocar lá. A oração subordinada substantiva, ela é subjetiva, ou seja, ela exerce a função de um sujeito. Se na oração principal não temos sujeito para ser identificado, pode colocar lá. O sujeito vai estar na segunda oração. O que é bom? Quem que é bom, melhor dizendo? O seu pensamento de comprar um presente para sua mãe. Isso é bom. É bom você ir pensando, né? É bom você ir tendo este pensamento. Portanto, pensamento aí seria o sujeito dessa oração principal, mas essa ideia só se apresenta lá na segunda oração. Por isso que ela exerce a função de um sujeito. Beleza, pessoal? Então, já indo agora para a letrinha D, nós vamos ter lá no último quadrinho uma oração também subordinada substantiva. Nós vamos ter lá, na verdade, um período composto, que é este aqui. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força, né? É um período e ele é composto, porque repare que nós temos duas orações. Primeira oração, não se esqueçam. Tá aqui o verbo esquecer, representando a primeira oração. E a segunda oração, de que uma mãe cansada bate, o verbo bater, bate com menos força. Então, primeira oração, não se esqueçam. Agora, repare que essa primeira oração ela está incompleta. Não se esqueçam de quê? Ela é uma oração que a gente vai chamar de principal, porque ela precisa ser completada. Quem completou? A segunda, de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, essa segunda oração que está completando a primeira é a oração subordinada. Subordinada substantiva, porque nós podemos transformá-la
em um nome. Não se esqueçam que a batida de uma mãe cansada é menos forte, tá bom? Então, eu posso transformar o verbo bater em batida, por exemplo, no substantivo abatida, tá bom? Portanto, gente, oração subordinada substantiva, sim. Mas oração subordinada substantiva predicativa, objetiva indireta, completiva nominal, objetiva direta, subjetiva ou apositiva. Aí, aquela história que você não pode esquecer de jeito nenhum. Na hora de classificar o tipo de oração subordinada substantiva, você tem que focar na oração principal e ver o que está faltando nela. Vamos lá para a oração principal? Não se esqueçam. Repare, o sujeito não aparece, mas você consegue identificá-lo. Ele está oculto. É como se fosse assim, ó. Vocês não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Vocês, sujeito oculto. Portanto, tem um sujeito nessa oração. Ela não é subjetiva. E é o quê? Vamos olhar o que está precisando ser completado nessa oração. Não se esqueçam. Eu tenho que dizer o que é que eu não posso, do que é que eles não podem se esquecer. Exatamente, não se esqueçam de quê? Repare que esqueçam é um verbo. E é esse verbo que está incompleto na oração principal. Portanto, a gente já sabe que a oração subordinada, ela vai ser objetiva, porque tudo que completa um verbo, se aparecer um verbo que está incompleto, verbo de ação, viu, gente? Não se esqueçam desse detalhe importante. Então, é claro que ele vai ser, a oração subordinada que está na frente, é claro que vai ser objetiva, porque vai completar um verbo da oração principal. Porém, você tem que analisar se esse verbo, ele vem com preposição, ele necessita de uma preposição ou não. Se não precisar de preposição, é objetiva direta. Se precisar de preposição, é objetiva indireta. Vamos analisar mais uma vez? Não se esqueçam de que. Opa, olha o dia aqui, ó. Ó, o dia é preposição. O que é conjunção, não vai trocar uma coisa com a outra. O que é a conjunção que vai ligar as orações. Mas nesse caso, além da conjunção, nós vamos ter primeiro a preposição. Por que primeiro a preposição? Porque esse verbo exige. Quem não se esquece, não se esquece de alguma coisa. Esse de é obrigatório. Então, eu tenho um verbo e esse verbo precisa de uma preposição, coloca lá a oração que está na frente. Ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, ó, de novo, objetiva indireta. Fechou, pessoal? Fácil, né? Vamos embora, porque agora a gente vai aqui só fazer essas análises. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você vai ter aqui, do número 1 até o número 5, os tipos de orações subordinadas. E você precisa, lá nas outras lacunas que estão em branco, identificar o tipo de orações subordinadas que já estão em negrito. Você precisa identificar a função delas. Se elas estão funcionando como sujeito, objeto indireto, complemento nominal, certo? Aposto, predicativo, ok? Bom, pessoal, então vamos aqui para a primeira análise do nosso primeiro período aí, que é esse. Decidiu-se que a nova mercadoria teria um novo valor. Esse é um período composto, como vocês já sabem, nós vamos ter decidiu-se
vai ser a nossa primeira oração, tá aqui o verbo decidir, que a nova mercadoria teria um novo valor, marca então o início de uma nova oração, tá aqui o verbo ter, mostrando que é uma nova oração. Então, nós vamos ter decidiu-se, tá incompleta, é uma oração principal, e quem completa esse decidiu-se é que a nova mercadoria teria um novo valor. E aí a gente precisa agora saber ou identificar que tipo de oração é essa aqui, tá? Ela é uma oração subordinada, a gente já sabe, mas a gente precisa dizer se ela é subordinada substantiva, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, objetiva indireta ou completiva nominal. E aí você já sabe, o segredo para encontrar a função sintática sempre vai estar na oração principal. Todo mundo olhando então aqui para decidiu-se, que é a oração principal. De cara, pessoal, vocês já estão vendo aqui que não tem um sujeito que possa ser expresso, que tenha feito essa ação de decidir, tá bom? Então, o que é que eu já falei para vocês em sala de aula? Se o verbo lá da oração principal, ele está presente, mas o sujeito não aparece nessa oração principal, de cara você já vai poder colocar lá oração subordinada substantiva subjetiva, porque se o sujeito você não o identifica, ele não está presente, nem ocultamente, ele não está presente nem de forma oculta, nem de forma indeterminada, nem de forma nenhuma, então você já pode colocar lá que a oração ela é subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? E aí deixa eu explicar um pouquinho. Não é tão comum que as orações subordinadas, substantivas e subjetivas venham expressas dessa forma. Geralmente ela vem com um verbo de ligação no início. É preciso, é fundamental, é necessário. Geralmente vem com um verbo ser no início dela. Mas ela também pode vir dessa forma, com um verbo e um se, tá bom? Esse se aqui é o que a gente vai chamar de partícula apassivadora. Quando ele aparece, a oração ela vai ser subjetiva, a oração subordinada que está na frente dele vai ser subjetiva, porque é como se essa primeira oração estivesse na voz passiva sintética. E o que é que acontece quando o verbo está na voz passiva sintética? O sujeito vem logo adiante. É como se fosse assim, ó, decidiu-se um novo valor para novas mercadorias, tá certo? Então, quem é o sujeito da oração? Um novo valor para novas mercadorias foi o que foi decidido. Então, eu estou falando sobre quem especificamente? Sobre o novo valor das novas mercadorias. Tudo isso aí é o sujeito da oração principal. Decidiu-se. Quem foi decidido? O novo valor das novas mercadorias. Beleza, pessoal? Então, aqui é uma característica das orações subordinadas subjetivas. Primeiro, não aparece o sujeito, você não identifica o sujeito de jeito nenhum. Segundo, ele pode vir com o verbo ser no início da oração principal, como é fundamental, é necessário, é preciso, é bem comum vir essas estruturas. E uma terceira observação que é o exemplo que nós estamos analisando aqui. É um verbo transitivo direto vir junto desse se, que é partícula passivadora. Então, apareceu essas características na oração principal, pode colocar sem medo de ser feliz. Oração subordinada substantiva subjetiva. Não teve sujeito na oração principal, de jeito nenhum, coloca lá a classificação. Oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza, gente? Espero que não fique
dúvida para ninguém. Vamos para a próxima? Próximo período. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Repare, ninguém desconfiava, é a minha oração principal, desconfiava, do verbo desconfiar. E aí eu começo então uma nova oração, de que as decisões já estavam tomadas. E estavam tomadas, locução verbal, portanto, novo verbo, nova oração. Qual é a oração principal? Aquela que está incompleta. Qual é que está incompleta? Ninguém desconfiava. Se você falar só dessa forma, alguém vai te perguntar: ninguém desconfiava de quê? Hein? Aí você tem que dizer o restante. Portanto, de que as decisões já estavam tomadas é a nossa oração subordinada substantiva. A gente pode transformá-la no substantivo, tá bom? Mas vamos analisar logo a função sintática dela. O que é que está faltando lá na oração principal? Ninguém desconfiava. Paula, tem sujeito aqui? Claro que tem. Quem desconfiava? Ninguém é o sujeito. E ninguém pode ser sujeito? Pode. Aqui é um sujeito, sim, tá? Não é um sujeito, como é que a gente pode dizer? Evidente, né? Não é um sujeito definido, mas é um sujeito indefinido. Ninguém significa que absolutamente não tinha pessoas, né? Eu estou falando de pessoa, que não havia nenhuma pessoa que desconfiava, tá bom? Então, ninguém é o sujeito dessa oração, mas nessa oração o que está precisando ser completado é o verbo. Repare, ninguém desconfiava de quê? Aí, quem completa esse desconfiava é toda a oração que está aqui na frente. Como é que a gente chama aquilo que completa um verbo? Muito bem. Desconfiar é um verbo de ação. Tudo que completa um verbo de ação é um objeto. E repare que olha quem apareceu aqui, o de, preposição. Quem não desconfia de alguém. Essa preposição ela é obrigatória. Se ela é uma preposição obrigatória, coloca lá, pessoal. Ela é uma oração subordinada, objetiva, indireta, é claro e evidente. Vamos para o próximo período? O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Você já sabe, o barulho constante não permite. Opa, tá aqui um verbo, oração principal. O que, ó, a conjunçãozinha inicia a oração subordinada, que os moradores vivam ao verbo, vivam tranquilos, segundo a oração. Repara agora, vamos lá para a oração principal, ver o que é que está faltando nela. Sujeito tem, tá ali. O barulho constante. Quem não permite? O barulho constante. Tá aqui o sujeito, ela tem sujeito, então não é subjetiva. E é o quê? Ah, Paula, eu já sei. É permite que está precisando ser completado. E permite é um verbo de ação, um verbo transitivo. O barulho constante não permite. Não permite o quê? Tá aqui, ó, que os moradores vivam tranquilos. Ah, agora completou o verbo. E aí você já sabe, o que completa um verbo de ação é um objeto. E repare, não tem preposição aqui, ó. Já começou com a conjunção. Conjunção não é preposição. Diferente dessa aqui, ó, da anterior. Aparecia, antes da conjunção, aparecia uma preposição. Portanto, claro que ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É um verbo da oração principal que precisa ser completada sem o auxílio da preposição. Show de bola, pessoal? Vamos para mais um período. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá.
Repare, chegamos à conclusão é uma oração. Tá aqui o verbo chegar. De que nosso passeio não acontecerá. Tá aqui outro verbo, acontecerá. Oração principal, aqui precisa ser completada. Chegamos à conclusão. Se você falar isso, a pessoa vai dizer assim: você chegou à conclusão de quê? Você tem que terminar de dizer de que nosso passeio não acontecerá. Ah, agora eu entendi. Repare, pessoal, que nessa oração principal, ó, chegamos à conclusão, o sujeito não aparece, mas a gente sabe quem é. Fomos nós. Quem chegou à conclusão? Nós. Tem sujeito, sim. Então, ela não é subjetiva. Mas o que está precisando ser completado nessa oração aqui não é o sujeito, porque ela tem sujeito. É a palavrinha conclusão. Nós chegamos à conclusão. Que conclusão? Conclusão é uma palavra que está incompleta. E repare, ela não é um verbo. Conclusão não é uma ação. Conclusão é um substantivo, é um nome. Como é que a gente chama aquele bichinho que vai completar um nome em uma oração? Se você falou aí do outro lado, que é o complemento nominal, então você já sabe que essa oração de que nosso passeio não acontecerá, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque está completando exatamente, ó, o nome, não é mais um verbo, é um nome da oração principal. Paulo, apareceu uma preposição aqui. Sim, pessoal. Tanto o complemento nominal, ó, o complemento nominal, como o objeto indireto vai vir com preposição. Agora você fique ligado, tá? Como é que eu vou me ligar, Paulo? Eu vou dizer agora. Fique ligado. Se na oração principal que está precisando ser completado é um verbo, então esse dia aqui é um de um objeto indireto. Se na oração principal, que está precisando ser completada, é um nome, então esse dia aqui é um dia de um complemento nominal, tá bom? Então, não troque as coisas, é análise sintática, é atenção. Beleza, gente? E para terminar a questão, nós temos o último período, composto também. O problema é que não confio em você. Repare, o problema é uma oração, porque tem o verbo e logo na frente a gente vai iniciar a oração subordinada com a conjunção, que não confio ao verbo em você, segunda oração. O problema aí você vai dizer, é o quê? Repare que nessa oração, o que precisa ser completado é um verbo é. Ai, já sei, Paula. Quando é o verbo que precisa ser completado, é objetiva. Cuidado, galerinha, cuidado. É verdade, o verbo ele é um verbo que parou aqui, ó, na oração principal, parou nele. É ele que precisa ser completado. Porém, quando o verbo ele não é de ação, e vocês estão vendo aqui o ele é um verbo que indica ligação, é um verbo de estado, tá bom? Então, quando o verbo ele é de ligação, você já sabe. Tudo que vem na frente de um verbo de ligação sempre será um predicativo, tá bom? Então, o problema é a minha falta de confiança. Falta de confiança em você. Portanto, é uma característica do problema. Apareceu o verbo de ligação, não vai dizer que é objetiva direta ou indireta, não, de jeito nenhum. Apareceu o verbo de ligação, é ele que está precisando ser completado. Então, na verdade, o que vem na frente de um verbo de ligação não vai ser um complemento, e sim um predicativo. Portanto, essa aqui é uma oração
subordinada, substantiva, predicativa. Fechou, pessoal? Simbora para número 3, que é muito parecida com o que a gente acabou de fazer agora. Só que vocês já estão aí muito ligados, muito atentos, turbinados para responder essa aqui também, que é a mesma, é o mesmo princípio das questões anteriores. Nós temos aqui, ó, o período, né? Períodos, vários períodos. É necessário que todos se esforcem. Que todos se esforcem. É uma oração subordinada, está completando a primeira. É necessário. Repare, é necessário. Quem é necessário? Não tem sujeito na primeira oração. Então, você já vai escrever aí, ó, sua resposta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque se a oração principal não tem sujeito, é porque o sujeito está lá. O esforço de todos é necessário. O sujeito é o esforço, tá bom? Portanto, oração subordinada substantiva. Lembra que eu falei que geralmente ela vai vir com um verbinho aqui, ó, o verbo ser, né? No início dela, né? É necessário, é fundamental, é preciso, geralmente essa estrutura, tá? Vamos lá, e não apresenta sujeito. Letrinha B. Os homens se esquecem de que são mortais. Repare bem, ó, de cara, os homens se esquecem, você já está vendo o sujeito aí na oração principal. Portanto, é claro que a de que são mortais não é o sujeito da oração principal. E aí você vai continuar olhando lá para a oração principal. Os homens se esquecem. Ah, se esquecem de quê? É um verbo de ação que está precisando ser completada. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva. Objetiva o quê? Ó, o dia aqui aparecendo. Os homens se esquecem. Quem se esquece de. É um verbo transitivo indireto e então o objeto dele precisa vir com preposição. Por isso que ela vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Show? Vamos lá. Letrinha C. É fundamental que você compareça à reunião. É fundamental. Está incompleto. Precisa dizer o que? Quem é fundamental? Não tem sujeito, Paula. Já estou vendo aqui, não tem sujeito. Então, já vou colocar aqui, né? Oração subordinada substantiva. Isso mesmo. Subjetiva. Se a oração principal não apresenta sujeito, então o sujeito está lá na segunda oração. Quem é o sujeito, Paula? O comparecimento de vocês à reunião. O comparecimento é que é fundamental. Quem é fundamental? O comparecimento. Opa, apareceu o sujeito aqui, mas ele vai estar expresso lá na oração subordinada. Por isso que ela tem a função de subjetiva. Show, pessoal? Vamos para a letra D, então. Todos querem. Querem o quê? Ah, que você seja aprovado. Você já com certeza percebeu aí. Na oração principal, querem. O verbo da oração principal é que está incompleto e não precisou de preposição. Colocou aí? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Repare, todos é o sujeito, ó, tem sujeito. O problema era aqui, ó, e todos querem. Querem o quê? Tá bom? Vamos para a letrinha E. O pior é que bati o carro. Olha aí como tá ficando fácil, gente. Oração principal. O pior é. Ah, Paula, você falou que quando a oração principal ela termina com o verbo de ligação, isso aqui não é verbo de ação, é um verbo de ligação.
tudo que vem na frente de um verbo de ligação é um predicativo. Isso mesmo, gente. Então, essa oração aqui só pode ser subordinada, substantiva, predicativa. O pior é a batida no carro. Então, a batida é uma característica desse pior, tá bom? Verbo de ligação serve para ligar o sujeito à sua característica, ok? Vou repetir mais uma vez. Se a oração principal terminar com verbo de ligação, o que está aqui na frente é um predicativo. Por isso que essa oração é subordinada, substantiva, predicativa. Show de bola? Podemos ir para F então. Eu te desejo isto. Beleza. Sujeito aqui nós temos eu, desejo. Desejo o quê? Isto. Oração completinha. E aí na frente vem assim: que sejas feliz. Para que serve essa oração, gente? Que sejas feliz. Para esclarecer o isto. Sempre que na oração principal nós tivermos uma palavra que não está clara, que precisa de uma explicação a mais, então a oração que virá na frente funciona como um aposto, porque todo aposto serve para esclarecer. No caso aqui, eu te desejo isto. Isto é alguma coisa, só que não deixei claro que coisa é essa. Aí quando eu digo que sejas feliz, agora ficou claro o que é que eu desejo a você. Eu desejo a você felicidade. E aí tem também os dois pontinhos, porque você sabe que o aposto, ele sempre vai ser separado por pontuação. E no caso de uma oração subordinada substantiva positiva, quem separa a oração principal da oração apositiva é os dois pontinhos. Tá bom, pessoal? Facílimo, né? Lembro-me de que brincávamos juntos. Olha, gente, de cara aqui você já está entendendo. Eu é o sujeito, ele não aparece, mas dá para a gente saber que o sujeito é oculto. Mas o problema aí é lembrar. Eu lembro-me. Eu me lembro de quê? Quem se lembra, lembra de alguma coisa. De que brincávamos juntos. O problema aqui da oração principal é porque esse verbo está incompleto. Ele é um verbo de ação. Quem completa o verbo de ação? O objeto. Repare aqui que esse objeto ele precisa da preposição, ó. Quem se lembra de alguma coisa. Portanto, essa oração de que brincávamos juntos é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Claro. E mais uma aqui, ó. Tenho medo de confiar nas pessoas. Mais uma vez, ó, a oração principal aqui tá com sujeito oculto. Eu tenho medo, mas tem sujeito. E o que está aqui precisando ser completado nessa oração, repare, é a palavrinha medo. Eu tenho medo. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: de que, mulher? De que, rapaz? Você tem medo de quê? Você tem que dizer. Então, eu tenho medo de confiar nas pessoas. Ah, agora completou. Então, essa oração subordinada aqui, ela está completando o nome medo. Um substantivo, não é mais um verbo. Portanto, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o nome da oração principal. E lembre-se, complemento nominal e objeto indireto, os dois vêm com preposição. A diferença é você reparar se a oração principal é o que está precisando ser completado nela, se é um verbo ou se é um nome. Se for um verbo, objetiva indireta. Se for um nome, completiva nominal
e, obviamente, vem com a preposição. Tá bom? Vamos para a letrinha I. Espero que se recupere logo. Mais uma vez, oração principal. Espero. Quem? Eu espero. O sujeito está aí. Ele está escondido, ele está oculto, mas ele está aí. E aí tem o verbo. Eu espero. Espero o quê? Esse verbo da oração principal está precisando ser completado. Quem completa esse verbo é justamente a oração subordinada. Eu espero que se recupere logo. Tudo que completa um verbo e não precisa de preposição, é claro que é um objeto direto. Portanto, segunda oração, oração subordinada substantiva, objetiva direta. E para finalizar, a Bíblia destaca a necessidade de que vivamos bem. Repare, gente, a Bíblia destaca, ó, o verbo, a necessidade. Essa é a nossa primeira oração. De que vivamos bem, vivamos tem outro verbo, é um outro verbo, então forma uma nova oração. Vamos lá, primeira oração. A Bíblia destaca a necessidade. O que é que está precisando ou o que está faltando nessa oração principal? Sujeito não é, porque o sujeito é a Bíblia. Destaca a necessidade. Ai, Paulo, é necessidade de quê? A Bíblia destaca qual necessidade? A necessidade de vivermos bem. Muito bem. Completou o quê? A palavrinha necessidade. Necessidade não é verbo. Necessidade é um substantivo. Portanto, é um substantivo, é um nome que está precisando ser completado lá na oração principal. É sim. Portanto, a oração subordinada aqui é completiva nominal. Tá bom, pessoal? Então, é questão de análise, tá bom? Vamos para a questão de número 4 e já estamos chegando ao final dessa correção. Leia a tirinha de Fernando Gonçalves e responda 3 questõezinhas. Então, você está vendo aí um beija-flor e um rato. E o beija-flor chega para o ratinho e diz: sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? E o ratinho faz um olhar assim de impressionado, de susto, e diz: é? Aí o beija-flor diz no segundo quadrinho: não sou incrível? Tava se achando, né, o beija-flor. E o rato diz: não, você não é incrível. E ele fica, olha a carinha do beija-flor no terceiro quadrinho. Como assim? Eu bato 70 vezes minha asa em um único segundo e você não acha que isso é incrível? O ratinho explica então: incrível é quem conseguiu contar. Deu para entender o humor? Eu espero que sim, pessoal, porque tem, tá bom? A gente vai já responder esse humor nas próximas perguntas. Letrinha A, então, primeira pergunta. No primeiro quadrinho da tira, na fala do beija-flor, há uma oração subordinada substantiva. Identifique aí, depois classifique. É bem capaz de uma questão como essa, bem parecida com essa, estar numa avaliação, viu? Então, veja lá, você tem que voltar lá para o primeiro quadrinho e procurar quem é a oração subordinada. Repare, gente, sabia. Sabia já é um verbo, já é uma oração. Bate. Opa, tem outro verbo ali. Então, tem 2 orações nessa fala do beija-flor. Sabia é a primeira oração. Olha o que? Começando uma oração subordinada. Que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo é a segunda oração. E aí a gente já identificou aqui. Que o beija-flor bate as asas 70 vezes por segundo completou o verbo sabia. Sabia o quê? Completou agora, tá bom?
Essa, então, que o beija-flor bate as asas 70 vezes por segundo, é a nossa oração subordinada. E ela é subordinada ao quê? Vamos ter que classificar. Repare, sabia, não é uma oração que está sem sujeito. O sujeito é você, ele está falando com o rato. É como se ele estivesse falando, você sabia? Então ela tem sujeito, não é subjetiva. E é o quê? Sabia é o verbo. Você sabia? Se o beija-flor parasse aí, o ratinho ia dizer o quê? Né? Então, sabia é um verbo que precisa ser completado e o beija-flor completa. Que o beija-flor bate as asas 70 vezes por segundo. Portanto, gente, essa oração subordinada que está aqui na telinha para vocês é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque está completando o verbo sabia e não precisa de preposição, tá bom? Vamos então para a letrinha B? Vamos lá. O humor da tira é construído a partir da quebra de expectativa provocada pela resposta negativa do ratinho. Porque o beija-flor é quem saiu surpreendido nessa conversa. Já deu para você entender, né? Ora, o beija-flor, ele achava que ele estava fazendo uma coisa incrível e realmente é incrível. Mas ele saiu surpreendido porque o ratinho, ele não deu a tamanha importância para essa habilidade do beija-flor. Ele deu a importância para a habilidade de quem contou em 1 segundo 70 vezes o beija-flor batendo as asas. De fato, é uma habilidade também incrível, né? Porque tem que ser muito rápido para contar 70 vezes a batida de asas em um único segundo, né? Eu não conseguiria, eu acho que vocês também não. Tá bom, gente? Esse é o grande humor, né? Qual era a expectativa do beija-flor? A expectativa do beija-flor, o que é que ele esperava? Ele esperava que o ratinho ficasse lá impressionado com a super habilidade dele. Mas o humor foi justamente porque o ratinho deu o mérito ao contador dessas batidas de asas, tá bom? Perfeitinho, porque agora nós já vamos para a última questão, finalizando aqui essa super atividade importante. Vamos lá, então? 5. Sublinhe e classifique as orações subordinadas dos períodos a seguir, tá bom? E aí a gente tem um código para usar. Vamos lá, mais uma vez? Analisar orações, analisar períodos compostos. Vamos lá, analisar a letrinha A. É indiscutível que tudo valeu a pena. Gente, repare, a oração principal é indiscutível. Tem o verbo aí, o é, né? Verbo ser. E aí eu tenho uma nova oração, que tudo valeu ao verbo, segundo verbo, valeu a pena. Portanto, duas orações. Oração principal é a que precisa ser completada. É indiscutível. Repare que nessa oração principal não tem aí dizendo quem é o sujeito dela. Quem é indiscutível? Não tem o sujeito dela, porque o sujeito dela está na oração subordinada. A validade de que tudo foi válido, tá bom? É que é indiscutível, tá bom? Portanto, o sujeito, quando ele não aparece na oração principal, é porque ele está sendo expresso na oração subordinada. Então, essa oração subordinada, ela vai ser subordinada, substantiva, subjetiva, porque é nela que vai estar presente o sujeito que não está expresso na oração principal. Vamos para a letrinha B. Constataram que o documento fora falsificado. Gente, arruma aí no seu exercício o verbo constava, eu acho que era constava.
deveria ser constaram e não constataram. Constaram que os documentos foram falsificados. Repare que na oração principal nós vamos ter o verbo constaram e na oração subordinada nós vamos ter fora, do verbo foi, né? Como se fosse constaram que os documentos foram falsificados, né? Ele usou aí o pretérito mais que perfeito. Fora é um verbo, viu, pessoal? Só que está no pretérito mais que perfeito. Portanto, nós temos dois verbos, temos duas orações. O primeiro verbo e a primeira oração é constaram, tá? Repare que ele está na terceira pessoa do plural. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não aparece, é um sujeito indeterminado. Isso significa que teve alguém que praticou a ação, alguém constatou? Sim, alguém constatou, mas eu não quero dizer quem foi. Tem sujeito nessa oração, mas eu não quero identificar. E aí não é o sujeito que está faltando nessa oração principal, não é que não tenha um sujeito. O problema dessa oração principal é esse verbo que está incompleto. Eu não poderia, mesmo que tivesse um sujeito aí, eles constataram, elas constataram, tá? Ele ainda estaria incompleto esse verbo. Constataram o que foi constatado? A falsificação dos documentos. Portanto, nessa oração principal, constaram é o verbo que está incompleto. E tudo que completa um verbo que não precisa de preposição é um objeto direto, portanto, número 3. Nessa oração que a gente colocou o tracinho aí embaixo, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque a oração principal tem um verbo que precisa ser completado sem a preposição, tá bom? E agora, já na letrinha C, vamos lá, nós temos o seguinte período. Sabe-se que a notícia é verdadeira. Repare, nós temos a primeira oração, sabe-se, tá? E o verbo saber. E a segunda oração, que a notícia é verdadeira. O é o verbo, né? Da segunda oração, vem com a conjunção, completa a primeira oração. Portanto, essa partezinha que está sublinhada é a nossa oração subordinada substantiva. Vamos voltar lá para a análise da oração principal. Sabe-se. Dá para a gente saber quem é o sujeito dessa oração? Dá para a gente identificar? Não, não, não. E lembre-se que eu já falei aqui. Verbo transitivo direto com o se faz com que seja uma das características da oração que lá na frente do caso, a oração subordinada substantiva, subjetiva, tá? Então, apareceu um verbo transitivo com esse se na frente é porque ela não tem sujeito expresso nessa oração principal, porque o sujeito vai estar na oração subordinada. É como se fosse assim, ó. A notícia verdadeira, sabe-se sobre ela, tá bom? Então, eu estou falando de quem? Da notícia verdadeira. Esse é o sujeito que deveria estar na oração principal, mas que só vai ser revelado na oração subordinada. Então, não apareceu o sujeito na oração principal. Não tenho como identificá-lo, porque ele não está lá. Então, é sinal de que ele vai estar na segunda oração. E essa segunda oração, então, ela é oração subordinada substantiva, subjetiva, porque o sujeito está nela, tá bom? Letrinha D, os jovens estão certos de que o melhor meio de transporte nas grandes cidades é o transporte coletivo. Repare que nós temos dois verbos, estão e o verbozinho é. O é verbo, viu, gente? Primeira oração, então, os jovens estão certos. E aí,
Segunda oração, precisa dela para completar a primeira. De que o melhor meio de transporte nas grandes cidades é o transporte coletivo. Opa, completou. Mas completou o quê? Completou, gente, esse nomezinho aqui, ó, certos. Certos é um adjetivo. E aí eu expliquei para vocês. Quando um nome está incompleto, quando um adjetivo está incompleto, quando um advérbio está incompleto, quem completa essas palavrinhas, esses nomes, é sempre o complemento nominal. Portanto, na letrinha D, tinha uma palavrinha aí que era certos, não é verbo, ela tem sujeito na sua oração, então não pode ser subjetiva, não pode ser predicativa, não pode ser objetiva direta nem indireta, ela é completiva nominal. E sim, veio com preposição, porque complemento nominal sempre vem com preposição. E aqui na letrinha E, então, nós vamos ter nunca me esqueci de que você me traíra. Repare, nunca me esqueci. Oração principal. Nunca se esqueceu de quê? De que você me traíra. Opa, completou. Completou o quê? Completou o verbo esqueci. E esse é um verbo de ação que precisa da preposição de. Se é um verbo de ação que precisa de preposição, então ele está precisando de um objeto indireto. Por isso, essa segunda oração deste período é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E para terminar, confesso-lhe que fiquei fascinada pelo charme dele. Pois é, pessoal. Primeira oração, confesso. Verbo confessar. Segunda oração, que fiquei. Olha o verbo ficar. Fascinada pelo charme dele. Repare que se a gente parasse aqui, ó, o eu tá oculto, mas ele está aí. Eu confesso. O quê? Ah, quem completou foi que fiquei fascinada pelo charme dele. Essa oração todinha está completando o verbo confessar. É um verbo de ação que nem esqueci, porém é um verbo de ação que não precisa de preposição. Portanto, se é um verbo que não precisa de preposição, é então uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá certo, pessoal? Assim, a gente vai encerrando por aqui. Espero que tenha esclarecido algumas questões importantes, te ajudado a preparar um pouquinho para a avaliação. E agora é a sua vez. Bora estudar, porque eu já fui.